Meus irmãos, que Jesus os ampare hoje e sempre. O Espiritismo chegou ao Brasil quando Kardec ainda estava encarnado. Por volta da década de 60 do século XIX, Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou o primeiro centro espírita do Brasil, em Salvador, e ele se correspondia com Kardec. O Espiritismo chegou no Brasil através da elite econômica e cultural. O francês, então, tinha a função que o inglês tem hoje. Era uma língua franca de todo homem culto. Então, logo, entre as pessoas mais cultas, os literatos, os políticos, os cientistas, a novidade chegou da Europa. E se fundaram os primeiros centros espíritas. Mas já na época de Kardec, o movimento espírita veio cheio de controvérsias. E no Brasil, logo se teceu um cisma no nascente movimento espírita, que no Rio de Janeiro começou com um centro espírita chamado Confúcio, que já dava uma ideia de que eles não eram comprometidos com o espiritismo. O próprio nome tinha um nome universalista. Era muita gente inteligente, existiam diversas correntes espiritualistas, e logo o movimento espírita brasileiro, ainda no Brasil Império, se dividiu entre os ditos científicos e os ditos religiosos. Até hoje existe essa corrente de espiritismo, mas ela é tão minoritária que as pessoas nem ouvem falar. Aqueles que querem o espiritismo sem Jesus, que via no centro espírita, no espiritismo, a mera comunicação com os mortos e comprovação da vida após a morte. Isso evoluiu na Europa depois para a escola metapsíquica. Mas existiam aqueles que viam o espiritismo com Jesus. Kardec, inclusive, que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, já se passaram mais de 100 anos, 150 anos da fundação do Espiritismo. O que seria do Brasil com o Espiritismo sem Jesus? Então existia uma discussão intelectual, os grupos espíritas divididos, que a moral evangélica era algo antiquado, que o homem não precisava mais de religião, que Deus era o legislador, botou as leis, não precisava nem pedir nada a Deus. E essas coisas, e alguns argumentavam inclusive que Kardec não deveria ter incluído Jesus na doutrina espírita. Mas, meus irmãos, o que a vida de Bezerra de Menezes mostra, mais uma vez, é que não são as inteligências dos grandes filósofos que guiam a humanidade. Não é nos gabinetes dos estudiosos que surgem as ideias brilhantes que guiam os homens. A questão se o movimento espírita brasileiro, se o espiritismo brasileiro seria com ou sem Jesus, não foi resolvida nas discussões filosóficas, nos estudos religiosos, sociológicos e antropológicos dentro da Federação Espírita Brasileira. O que decidiu se o movimento espírita brasileiro ia ser com ou sem Jesus
era um médico que atendia do lado de uma farmácia de graça. No século XIX. Foi esse o fiel da balança. Um doutor que atendia de graça e a esposa ainda precisou falar com um farmacêutico que era amigo dele. Diz assim: olha, quem você tiver, ver que tem condição de pagar, cobre alguma coisa e me dê, porque senão a gente não vai ter comida em casa. Agora, se médico hoje é algo valorizado, imagina no Brasil Império. Mas doutor Bezerra disse que um médico que deixava a pessoa voltar para casa sem atendimento porque não tinha dinheiro não merecia o nome de médico. Não era um médico, era um mercador da medicina. Certa feita, a filha dele estava doente em casa. E alguém bateu na porta dele porque o filho dele estava doente. Ele disse à minha esposa: eu sou médico, eu tenho uma missão. Nossa filha, Deus cuida, eu vou cuidar do filho dos outros porque eu sou médico. Quando ele chegou em casa, a filha dele estava curada. Mas até ele ter o diploma de medicina, ele teve que pagar um preço. Bezerra de Menezes nasceu numa família de condição financeira no Ceará, uma família de coronéis. Só que o pai dele era tão caridoso que ele quebrou, ele faliu. Porque ele saía dando as coisas para as pessoas, saía distribuindo os bens pelos parentes. Na verdade, as pessoas abusavam do pai de Bezerra de Menezes. Sabendo que ele era bom, iam se queixar. Certa feita, o pai de Bezerra de Menezes reuniu todo mundo que ele devia e disse: eu vou vender minhas fazendas e pagar todo mundo. Os credores dele, sabendo a pessoa que ele era, disse assim: olha, não precisa pagar não. Você paga quando você puder, porque a gente sabe que para onde foi seu dinheiro. E aí precisou juntar as últimas economias, a ajuda dos amigos, para ele mandar o filho dele cursar medicina no Rio de Janeiro. E Bezerra de Menezes, então, ele começou o curso de medicina dele, dando aulas de filosofia e de matemática para pagar o curso e as despesas. Porque o pai já não tinha aquela condição de sustentar o filho. E certa feita, ele estava preocupado como é que ele ia pagar as despesas da faculdade. E chegou um rapaz na porta dele, ele pediu a Deus. Chegou um rapaz na porta dele e disse que precisava de aulas de matemática. E Bezerra disse: não, mas eu não posso dessas aulas que você está pedindo não, porque esse assunto que você está querendo, eu não sei. Não, mas você tem capacidade. Aí insistiu e ofereceu o dinheiro de várias aulas adiantadas. Bezerra precisando de dinheiro lá. Então volto semana que vem, que durante a semana eu vou estudar. Isso para Bezerra não era novidade. Ele era muito inteligente. Ele concluiu o exame do ensino fundamental em tempo recorde. Então ele foi estudar para dar aula para o rapaz nunca mais apareceu para tomar as aulas. E adiantou o dinheiro todo que ele precisava. E foi assim a vida dele. Ele foi laureado com honras pela faculdade, mas a terra natal dele o chamava. Os amigos dele, lá no Ceará, queriam que ele fosse vereador. E por muita insistência, ele disse assim: tudo bem, ó, eu não vou fazer campanha não.
Mas se eu for eleito, eu não vou me recusar a assumir o cargo. Ele então já tinha conseguido se empregar como médico do Exército, médico-tenente do Exército, já estava com a vida mais ou menos estabilizada, mas por pressão da comunidade dele, que votou nele, ele teve que abandonar o emprego para assumir a cadeira de vereador. Ele foi vereador da sua cidade, ele foi prefeito, que na época se chamava de outro nome, e ele foi deputado federal por 2 vezes. Na segunda vez, ele fez uma lei propondo que quando os escravos, lei que não foi votada, não foi executada, fossem libertados, que todos eles tivessem acesso à educação. Então ele teve essa carreira política, ele teve que interromper a carreira médica para seguir a carreira política. Mas no intercurso de um mandato para o outro, ele continuou exercendo a medicina. Tem várias histórias sobre a atuação médica de Bezerra de Menezes. Algumas muito conhecidas. Dizem que ele estava indo pegar o bonde e apareceu uma pessoa que estava sem o dinheiro para pegar o bonde. Bezerra deu o dinheiro para ele para pegar o bonde e foi a pé para casa. Outra vez ele consultou uma moça e disse: você só precisa comprar esse remédio aqui, mas doutor, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele tirou o anel de formatura dele e deu para a moça comprar o remédio. Isso é uma pessoa que ama pessoas. Porque a humanidade ainda vai durar talvez séculos para entender isso. Os destinos dos seres humanos na Terra são governados por aqueles que amam. Os que amam sempre vencem. São os espíritos que amam que guiam a humanidade. E é o amor que determina o curso da história. É por isso que eu volto a dizer: quando das discussões, das divisões do espiritismo entre científicos e religiosos, um teólogo não conseguiria resolver, mesmo com os argumentos certos. A primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português chegou à mão de Bezerra de Menezes. O tradutor deu a ele. E ele, lendo o Livro dos Espíritos, ele teve a impressão que ele já conhecia aquilo tudo, que ele não estava vendo novidade nenhuma, que as coisas tinham que ser daquele jeito. Porque, na verdade, como nos relata Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus destacou um dos seus mais nobres discípulos para essa missão no Brasil, de fazer o Brasil da pátria do Evangelho. E existem algumas versões discordantes sobre as encarnações de Bezerra de Menezes. Mas Jorge Damas afirma que ele era Zaqueu. Né? E depois, Quinto Varro, leiam a obra Ave Cristo. Porque Quinto Varro não é qualquer um. Quem lê aquele livro... E existe um relato também na obra de Humberto de Campos sobre Zaqueu. E se Bezerra de Menezes realmente é a reencarnação de Zaqueu, a gente não tem a ideia da grandiosidade espiritual daquele homem.
Porque a esposa de Zaqueu, Salomé, perguntou a Jesus quem seria o maior dos filhos. Não, pediu para Jesus colocar os filhos dela uma à sua esquerda e outra à sua direita. Jesus foi na casa de Zaqueu conversar com Zaqueu. Zaqueu, você já viu algum profeta ficar rico e famoso? Não, Senhor. Como é que acabam os profetas? Acabam vilipendiados, torturados, difamados. Então, Zaqueu. Mas, mestre, então se esse é o caminho, pode levar meus filhos. Zaqueu entendeu a grandeza. Isso 2000 anos antes. Então, é um homem de valores espirituais. Aliás, vejam como é o ciclo das reencarnações. O próprio Bezerra, ele foi muito sofredor no campo da paternidade. Aliás, Quinto Varro, que está no livro Ave Cristo, também é um pai missionário. O filho dele, isso foi por volta do século 400. O filho dele era um pagão, renitente, né? Este homem reencarnou 2 vezes seguidas, no período de 100 anos, para recuperar o filho dele. Na primeira encarnação dele, o filho dele matou ele. E na segunda, ele pegou o filho pelo braço, de tudo quanto foi jeito, e levou e foi devorado aos leões junto com o filho. São coisas que um verdadeiro pai faz pelo filho. Isso quer ser pai, não é pagar a conta da escola, não. Nem dar presente no dia de Natal. O filho todo torto, mas a situação foi conduzida, Jesus ajudando, os Espíritos ajudando, e ele se ofereceu para ser sacrificado em nome de Jesus, e na hora que o filho viu o pai morrer queimado vivo, ele aceitou Jesus. Este era o homem. E Bezerra teve 12 filhos. E 4 morreram. E ele teve que superar o luto de todos os 4. Inclusive, um deles deu ensejo ao livro Uma Nova Visão sobre a Loucura. Uma loucura sobre um novo prisma. Era o filho dele obsediado. Que, eu não sei se foi esse filho ou outro, que o obsessor disse a ele: olha, se eu sair, seu filho desencarna. Né? E ele disse: eu prefiro meu filho livre do que preso à terra. Então, quando ele chegou em casa da sessão mediúnica, que ele queria libertar o espírito obsessor, e o filho tinha desencarnado. Vejam só que a personalidade do homem não muda muito no transcorrer dos séculos. Ele é essa figura paternal. E até hoje ele exerce no movimento espírita esse papel paternal. Ele é o paizão do espiritismo. Existe uma correlação do caráter. Zebedeu, os 2 filhos dele eram apóstolos de Jesus, né? João e Tiago. João e Tiago. Depois Quinto Varro, depois Bezerra. Outra coisa também que essa característica dele marca: ele tira completamente do imaginário do movimento espírita, na nossa visão de cristianismo, essa ideia do celibato. Muito mais meritório
do que você ser celibatário e estar rezando no monastério, é você criar 12 meninos. E ainda perder 4 para a morte. E ainda perder 1 para o obsessor. Então, ele tem essa personalidade paterna. Além disso, era um homem muito inteligente. Ele, na época dele, ele já falava o latim, o francês, o espanhol. Ele se formou com méritos na faculdade de medicina. Ele escrevia para o principal jornal do país, o País. Então, ele logo aprendeu a doutrina espírita. Mas nós voltamos a dizer, não seria intelectual a unificar o movimento. Porque nessas discussões intelectuais existe muita briga de egos. Existe o espírito partidário. Nessa altura, um espírita estava discriminando o outro. Mas enquanto ele estava no meio da briga, nós voltamos a dizer, o diferencial é porque Dr. Bezerra era o médico dos pobres. Não existe argumento maior do que esse. Nossos jovens, às vezes, são educados para serem super inteligentes, argumentarem muito bem, alcançarem poder. Não existe poder maior do que o amor. Ele era conhecido no Rio de Janeiro inteiro. Os pobres estavam batendo na porta dele. Este homem tinha autoridade moral. E por isso foi que ele venceu a briga. E hoje, o movimento espírita brasileiro é notadamente um movimento espírita com Jesus. Ele conseguiu isso reunindo os centros espíritas no congresso, fez o primeiro congresso espírita brasileiro, escrevendo artigos para o jornal É o País. Ele escrevia artigos na revista O Reformador, e ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas, sobretudo, quando iam argumentar com ele, eles estavam falando com o médico dos pobres. Aquele que tinha dificuldade até de sustentar sua família, porque passava o tempo todo atendendo quem não podia pagar. Foi esse testemunho de caridade que foi a fortaleza moral que construiu o que o Espiritismo é no Brasil hoje. Porque o Espiritismo no Brasil tem uma característica diferente do que se tornou na Europa, por exemplo. Apesar de na Europa também Kardec ter sido um homem caridoso, mas no Brasil teve outra destinação. Não, teve uma concentração, teve uma união. E o primeiro missionário que deixou esse legado para a gente foi Bezerra de Menezes, um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, presidente da Federação Espírita. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900, à frente da Federação Espírita. E ele deixou esse exemplo de coragem e de fé, porque ele não precisou enfrentar só os espíritas, ele precisou enfrentar todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o espiritismo era crime. Até a fundação da República, até a proclamação da República, a Igreja Católica era unida com o Império.
Tanto é que o imperador chegava a designar padres. E ele, uma figura pública, depois que ele começou a escrever sobre o espiritismo, depois que ele achou que devia, ele reuniu 1.500 pessoas no auditório para dizer que ele, deputado, era espírita. Nisso aí, ele já se tornou pessoa não grata na sociedade. Até hoje, tem gente em algumas cidades que tem vergonha de dizer que é espírita. Quando da fundação da República, Bezerra de Menezes teve que conversar com o Marechal Deodoro para os espíritas não serem presos. Porque o passe magnético era visto como exercício ilegal da medicina, curanderismo. Ele não teve que enfrentar só as controvérsias dentro do movimento espírita. Ele teve que enfrentar toda a sociedade laica. Até algumas décadas atrás ainda tinha centros espíritas. Aqui na região, aqui perto, teve um centro espírita que foi apedrejado na década de 70. Numa cidade a uns 40 quilômetros daqui. Então, o que acontecia na época de Bezerra é que ele era uma figura pública, um político, e quando ele se assumiu espírita foi um escândalo. Tanto é que ele continuou escrevendo enquanto espírita no jornal É o País com um pseudônimo de Marx. Ele publicou várias obras sobre o espiritismo, era um intelectual produtivo e deu essa característica de amor ao movimento espírita. E ainda nós temos uma longa história de Bezerra de Menezes, né? Não vamos deixar na condição de desencarnado. Bezerra de Menezes teve à frente da mediunidade Ivone Pereira. Ela tinha um mentor dela, mas quem tomava as principais decisões era Bezerra de Menezes. Então, se você for ler as obras de Ivone do Amaral Pereira, você vai ver um relacionamento muito filial dela com Bezerra de Menezes. Quando ela escreveu Memórias do Suicida, o presidente da federação rejeitou o livro. Ela ia queimar o livro todo. Isso não serve para nada. Aí Bezerra apareceu para ela e disse: não queime não, porque o livro não está bom, a gente vai revisar ele todinho. E designou, não sei quem é que mandava em quem, a autoridade superior, ele designou Leon Denis para fazer a revisão do livro Memórias do Suicida. Bezerra de Menezes escreveu obras através de Chico Xavier, é muito presente na mediunidade de Divaldo Franco, né? Escreveu livros através de Divaldo Franco e até hoje ele é o mentor da federação, ele dá uma comunicação por ano na Federação Espírita Brasileira e se tornou uma figura lendária no movimento espírita. De formas também, aí nós precisamos fazer a ressalva, porque o espiritismo não é fácil. Que um monte de gente fala em nome de Bezerra, né? Tem umas 2 dúzias de médium manifestando Bezerra por aí, né? Um deles disse que Bezerra garantia que não ia ter segundo turno no Brasil, né? Acredite quem quiser. Existe essa comunicação,
existe essa problemática, né? Porque tem muitos centros espíritas hoje com o nome de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes orienta muita gente. Então o nome dele é muito usado, assim como o nome de qualquer espírito, o nome de Jesus. Mas aí é todo um estudo sobre a identidade dos espíritos, sobre ver se os espíritos vêm de Deus ou não. Agora, eu vou dar uma pista para vocês sobre como identificar o verdadeiro Bezerra de Menezes, quando a comunicação vier. É tão simples a regra. Observe se a vida do médium se aproxima da vida de Bezerra. Porque um médium que não tem a sua vida pautada na caridade, comigo não tem credibilidade para falar em nome de Bezerra. Não é teoria, não é fenômeno, é a vida. Bezerra de Menezes é caridade. O primeiro fator para ser discípulo de Bezerra é trabalhar na caridade como ele trabalhava. Aliás, é o primeiro fator para ser discípulo de Jesus. A vida de Bezerra e de outros espíritas eminentes e de todos os cristãos nos demonstra mais uma vez: muita gente fala em Jesus, muita gente quer impor sua opinião, muita gente quer pregar religião, muita gente quer ser chefe, muita gente quer convencer os outros, pouquíssima gente quer servir. Antes de tentar liderar os outros, antes de ser chefe, é preciso de uma vida de serviço. A pessoa de Bezerra de Menezes, através do seu exemplo, nos dá um ensinamento para o futuro. Ensinamento que, por exemplo, foi seguido por Chico, por Divaldo. Que Divaldo não é médium de espetáculo, é médium de adotou. Eu ouvi de um funcionário da Mansão do Caminho que ele adotou 300 crianças. Por isso que eu dou alguma credibilidade quando uma comunicação de Bezerra vem através de Divaldo. Porque a vida dele é mais ou menos compatível com a vida de Bezerra. Eu não estou dizendo aqui que eu vou afirmar 100% o que é, mas para mim, quando é um Chico, quando é um Bezerra, quando é um Divaldo, quando é alguém que além das palavras, que acima de tudo dá o testemunho, que tem serviço prestado, que pratica a caridade, que vive na lei do amor que Bezerra ensinou, aí eu acho que posso dar alguma credibilidade que está falando em nome de Bezerra. Agora, mede um espetáculo para fazer revelação, né? É diferente. A vida de Ivone, uma vida simples, caridosa. O verdadeiro profeta é marcado pela sua existência, pelo seu testemunho, pela sua vida. O primeiro grande líder do movimento espírita brasileiro, aquele que concebeu a Federação Espírita como nós entendemos hoje, depois houve algumas reformulações, aquele que deu o direcionamento que o espiritismo brasileiro tem até hoje, muitas vezes é criticado até hoje. Até hoje tem gente dizendo que o espiritismo brasileiro mais faz caridade do que estuda, que diz que ia ser mais científico, mas tudo isso foi determinado porque Bezerra exerceu no espiritismo brasileiro
mais ou menos a função que Paulo exerceu no cristianismo primitivo. É por isso que muitos chamam ele de o 13º apóstolo. Tem até um livro sobre isso. Porque ele exerceu essa liderança pelo exemplo. E é essa mensagem que fica para a gente hoje. Fica para nós, os espíritas modernos. Nós precisamos continuar estudando, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o argumento, procurando ver o que é certo e errado, mas a luz está no amor. E só será capaz de guiar para Jesus as pessoas que se tornarem apóstolos da caridade, como Bezerra de Menezes se tornou.